Eu sou a doutora Ingrid Teixeira, do canal Medicina Natural, e esse vídeo de hoje é para falar para você sobre aromaterapia. Para que servem os óleos essenciais, como você utilizar, como fazer as diluições e até o final eu vou dar receitas para vocês sobre como você pode utilizar esses óleos essenciais no seu dia a dia. Então fica até o final para você pegar as receitinhas. Combinado? Você sabe o que é aromaterapia? Você sabe para que servem os óleos essenciais e como eles podem te ajudar no seu dia a dia? As plantas possuem pequenas bolsas que contêm moléculas aromáticas dentro delas. E essas moléculas, elas servem para proteger as plantas, tanto das alterações climáticas, como dos insetos agressores, como de animais predadores e por aí vai. Também ajuda elas a se regenerarem depois de uma agressão. Tá? E há muito tempo atrás já se utilizava os óleos essenciais. Jesus, quando nasceu, recebeu de presente o olíbano, que é o incenso, que produz o óleo essencial de frankincense, que serve até mesmo para diminuir a proliferação de células cancerígenas. Existem estudos científicos comprovando essa eficácia do frankincense no controle de células tumorais. Os óleos essenciais são substâncias não necessariamente oleosas, extraídas de todas as partes da planta, desde sua raiz, passando pelo seu tronco, assim como suas folhas, suas flores e até mesmo dos frutos, alguns da parte interna dos frutos e outros das suas cascas. E para que servem os óleos essenciais? Eles servem para purificar, para elevar o humor, para tratar depressão, ansiedade, síndrome do pânico, insônia, para queimaduras, para melhorar a pele, para evitar o envelhecimento precoce, até mesmo como protetor solar. Alguns óleos eles possuem fator de proteção solar, servem para limpeza de casas, para aromatizar os ambientes, para aromatizar o carro, para enjoo, para náuseas, para diarreia, para hipertensão, para hipotensão, para aumentar o foco e a concentração e por aí vai. Se você conversar com 10 pessoas diferentes que utilizam a aromaterapia no seu dia a dia, você vai descobrir mais e mais indicações desses óleos essenciais, mais e mais utilidades desses óleos essenciais. Só que nem tudo são flores. O mesmo óleo que pode tratar uma doença em você, ele também pode causar uma lesão se usado de maneira errada. Uma coisa muito importante para ter em mente quando se trata de aromaterapia é menos é mais. Por exemplo, uma gota de óleo essencial de hortelã-pimenta equivale a 28 xícaras de chá de hortelã. Então, na aromaterapia a gente sempre deve começar com pouco, com menos, porque você pode sim se lesionar, se queimar, fazer uma intoxicação do seu organismo pela utilização dos óleos essenciais. Então é muito importante que você tenha orientação antes de começar a fazer a utilização dos óleos essenciais, ok? E esse é meu papel aqui. Eu quero te ajudar a usar de maneira correta e eficaz a aromaterapia. Os óleos essenciais são capazes de ajudar os seres humanos em todos os seus aspectos, atuando tanto no corpo físico como no corpo mental, emocional e espiritual. Eles servem em todos os processos de saúde e de doença. Eles podem nos auxiliar a conquistar a nossa saúde, a elevar nossos pensamentos, nossos sentimentos, a nos sintonizar com nós mesmos e com a natureza. Isso é muito importante nos dias de hoje, onde a gente não presta quase atenção nem no que a gente está fazendo. Imagina nos outros à nossa volta, né? Os óleos essenciais, eles podem nos ajudar a nos reconectar. E como utilizar os óleos essenciais? Primeiro de tudo, você tem que lembrar daquilo que eu já falei, que menos é mais. Segundo quando você usa um óleo essencial numa criança, por exemplo, você precisa saber que a diluição de 1% já é o suficiente para você conseguir atingir o sistema límbico da criança. O sistema límbico é o centro das emoções. Quando nós inalamos um óleo essencial, esse óleo essencial demora 6 segundos para chegar até o nosso cérebro e enviar a informação que a gente quer para o nosso cérebro, nos ajudando a nos recuperar em vários aspectos. Eles podem ser usados de maneira inalatória, por ingestão, com alguns cuidados, tá? Não são todos os óleos e nem todas as marcas de óleos que são liberados para ingestão. Eles podem ser usados topicamente e a inalação ela pode ser feita em difusor de ambiente, em colar difusor ou até mesmo na palma da mão para ser inalado. Topicamente significa quando você passa na pele. Uma pergunta muito frequente é a seguinte: mas se eu passar o óleo diluído na minha pele, ele não vai perder o poder dele?
E aí eu vou te explicar o porquê da gente diluir quando a gente vai usar os óleos topicamente, ou seja, na pele. Todos os óleos, salvo raras exceções, são extremamente voláteis. O que é isso? Logo quando a gente coloca ele na nossa pele, ele evapora com facilidade. Uma parte é até absorvida, mas rapidamente a outra parte evapora. Então, quando a gente coloca ele puro na pele, a sua ação acaba sendo muito rápida e muito momentânea. E quando você aplica junto com um óleo vegetal, esse óleo vegetal ele acaba ajudando a fixar esse óleo essencial na sua pele, fazendo com que o efeito dele seja mais prolongado. Então, por isso, sempre que você for colocar na pele, salvo raras exceções, que eu vou dizer um pouquinho mais à frente, é bom que ele esteja diluído, tá? E em que você pode diluir o óleo essencial? Todo óleo essencial só pode ser diluído num óleo vegetal. Nós nunca podemos utilizar outro óleo que não seja óleo vegetal. A gente não pode usar óleos de origem animal e nem óleos de origem mineral, ok? Quais os óleos que eu prefiro? Aí vai depender da indicação. Por exemplo, se você tem manchas na pele, você pode diluir no óleo vegetal de rosa mosqueta, que ele ajuda a clarear a pele. Se você, por exemplo, quer hidratar a sua pele, você pode usar um óleo de coco. Geralmente eu uso o óleo de coco fracionado, porque ele não tem cheiro e não tem gosto. E ele é mais fluido, então ele fica com um toque mais sedoso quando a gente aplica na pele. Mas você pode usar em qualquer óleo, até mesmo no óleo que você usa para cozinhar, no azeite, no óleo de soja, se você não tiver algum outro óleo. Só que o seu óleo essencial, ele não vai poder ser guardado, ele só vai poder ser usado momentaneamente, como você colocar 5 ml, por exemplo, do azeite na mão e uma gotinha do óleo essencial para aplicar. Se você não tem um outro óleo para diluir, você pode usar dessa forma. Para que você possa fazer a diluição de forma correta, você precisa saber que 1 ml de óleo essencial possui aproximadamente 30 gotas. Ok? Por que eu estou falando aproximadamente? Porque essa quantidade de gotas varia de acordo com a viscosidade do óleo, tá? Mas você pode usar com segurança o valor de 30 gotas para 1 ml, que isso não vai te trazer nenhum problema durante a aplicação, mesmo em crianças, tá? Por exemplo, se nós queremos fazer 100 ml de um óleo, de uma mistura, né, de um mix de óleos, e você tem 100 ml de óleo vegetal da sua escolha, por exemplo, óleo de coco, e você quer fazer uma diluição a 5%, então significa que 1 ml igual a 30 gotas. Então você vai precisar, como você tem 100 ml, você vai precisar de 5 ml de óleo essencial para 95 ml do óleo vegetal que você tenha. Então você vai multiplicar 30 por 5, que vai dar 150 gotas do óleo. Então você vai colocar 95 ml do óleo vegetal e mais 150 gotas dos óleos essenciais que você desejar, ok? E assim sucessivamente. Por aí você vai conseguir fazer outras diluições de acordo com a sua necessidade. Agora, para você que ficou até o final comigo, eu vou dar as 3 receitinhas muito legais, tá? O primeiro óleo que eu vou inserir na nossa receita é o óleo de lavanda. O óleo de lavanda ele é muito útil tanto para ansiedade, como para síndrome do pânico, como para depressão, como para insônia. Então a minha primeira receita é: você tem dificuldade para dormir? Então você vai pegar o óleo de lavanda francesa. Existem vários tipos de lavanda, ok? A lavanda francesa, ela é a mesma coisa que lavanda Maillette, que lavanda russa, tá? Então você pode comprar, com esses 3 nomes: lavanda francesa, lavanda Maillette, lavanda russa, ok? E aí, se você tem dificuldade para dormir, você pode experimentar passar o óleo de lavanda puro. Ele é um dos poucos óleos que podem ser usados puros. Isso em adulto, tá, gente? Em maiores de 18 anos. Você pode aplicar o óleo topicamente, né, na pele, aqui nessa região, aqui na região do externo, desse osso aqui que fica entre os peitorais, os músculos peitorais, e também nesse ponto de acupuntura aqui, que é um ponto que é útil para acalmar a mente, tá? Então você pode fazer isso assim que você deitar na cama. E aí você me conta aqui nos comentários se você não teve uma noite de sono melhor. Qual que é a função do óleo de lavanda na insônia? Ele serve para aprofundar o sono. Você vai ter um sono você vai aprofundar mais o sono, vai ter um sono mais profundo, mais reparador, tá? Você pode até ser que você desperte um pouco mais cedo do que o habitual por ter conseguido descansar de maneira mais eficaz quando você usa o óleo de lavanda. Porém, um adendo.
Você não pode usar ele direto, você não pode dar 30 dias direto. O certo é que você use 2 semanas, pare uma, 2 semanas, pare uma, porque ele também pode causar resistência. Se você usa continuamente, ele pode deixar de fazer efeito em você, tá? E aí você vai precisar ficar um tempo sem utilizar para que ele deixe de estar circulando no seu organismo, e aí você pode voltar a fazer a utilização desse óleo essencial. Tá? Outra dica, usando o mesmo óleo, para você poder comprar apenas um, que ele é um super coringa da aromaterapia. O óleo de lavanda, ele foi descoberto num laboratório francês de aromaterapia que pegou fogo. O pesquisador, ele pegou fogo na mão dele e ele enfiou a mão dentro de um balde de óleo de lavanda, que era a única coisa que tinha perto dele que poderia socorrê-lo. E por ele ter enfiado essa mão, que estava em chamas, dentro do balde de óleo de lavanda, a sua cicatrização e a recuperação celular, a recuperação da pele dele, a recuperação cutânea, foi extremamente rápida. Então a segunda dica que eu deixo para vocês é: tenha o óleo de lavanda na sua cozinha. Eu mesma já queimei minha mão, e se você passa rapidamente o óleo de lavanda e coloca a sua mão numa água gelada, o que eu faço na minha casa? Eu tenho óleo de lavanda na cozinha, eu imediatamente coloco a mão embaixo d'água, pego um copo com água, com gelo, coloco a mão dentro, passo óleo de lavanda, coloco a mão dentro, passo óleo de lavanda e coloco a mão dentro, até você sentir que parou de arder quando você tira a mão de dentro d'água, tá? Então isso faz com que você não tenha lesão pós a queimadura. Você consegue que a sua pele se regenere muito mais rapidamente. Tá? Outra dica, usando o óleo de lavanda agora. Você pode fazer um óleo corporal pós-sol. Essa receita eu uso em toda a minha família, nos meus filhos. Às vezes a gente exagera no sol, né? Esquece de passar o protetor, esquece de repor o protetor solar, e aí fica muito vermelho. E para evitar que você descasque, que fique ardendo, você pode fazer uma misturinha a 10% com óleo de lavanda e óleo de coco, que eu geralmente uso óleo de coco fracionado. Então eu faço uma mistura a 10%, ou seja, 10 ml de óleo de lavanda com 90 ml de óleo de coco fracionado, tá? E aí eu aplico na pele depois que eu chego da praia, depois do banho, tá? Além da lavanda ajudar na regeneração celular, ela aumenta a produção de colágeno, ela ajuda a diminuir a ardência e ajuda na cicatrização da pele. Gostou dessa dica? Deixa o teu comentário aqui embaixo. Vou dar a última dica agora, que é para reduzir bruxismo e para fazer um relaxamento muscular, tá? Essa dica eu usei muito, essa receita eu usei muito com a minha filha. A minha filha, ela tinha bruxismo e eu resolvi dessa maneira o bruxismo dela. Eu peguei um frasco de Rolon de 10 ml, geralmente os frascos de Rolon eles têm 10 ml. Eu coloquei 10 gotinhas de óleo de lavanda, 10 gotinhas de óleo de capim-limão e completei com o óleo de coco fracionado. E aí você passa onde está tenso. No caso do bruxismo, que é o ranger de dentes, geralmente a tensão é nessa articulação, articulação temporomandibular e na musculatura que envolve essa articulação. Então eu passava toda a noite essa mistura, esse mix, nessa região na minha filha e simplesmente acabou o bruxismo dela, tá? O óleo de capim-limão, ele é relaxante muscular, ele é analgésico e ele tem um aroma também que é um pouco sedativo, então ele ajuda você a aprofundar o sono também. Ele é excelente para crianças que não dormem direito à noite, tá? Essa mistura, ela também serve para insônia em crianças. Você pode passar na sola do pé dos seus filhos, tá? Eles têm que ser maiores de 1 ano de idade para usar nessa concentração. E aí eles vão ter uma noite de sono melhor. Você pode experimentar também em você mesmo essa mistura para dormir melhor, tá? Então esse foi o meu recado, espero muito que vocês tenham gostado. Então mais uma vez eu peço a vocês que se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos. Se você gostou dessas dicas, compartilha com seus amigos.